hoje os alvos, pelo menos da organizada, foram mais Belmonte, menos Casares, mas também colocaram lá para falar que não criticaram e tal, né? Mas não dá pra gente não colocar uma lupa em cima do trabalho do Crespo. Porque a gente costuma dizer que qualquer treinador, quando chega num clube, existe aquele chamado doping psicológico. Muda-se o ambiente, muda-se a metodologia, quem estava meio desanimado com o treinador antigo tem um ânimo novo, né? E a gente viu isso, uma melhora muito boa do São Paulo com o Crespo em relação ao que vinha fazendo com o Zubeldia. Só que, dos últimos 6 jogos do São Paulo, contando aquele contra o Cruzeiro, são 5 derrotas, o São Paulo marcou 1 gol e sofreu 6. Então, a queda absolutamente vertiginosa do rendimento do São Paulo com o Crespo nos últimos 6 jogos. Porque não dá para dizer que o treinador está fazendo um bom trabalho com 6 jogos, 5 derrotas, né? E uma coisa que chama atenção, que já chamou atenção na primeira passagem do Crespo, é a questão das lesões musculares, né? Porque o Marcos Antônio, pelo que a gente viu aí, foi tratado de uma forma errônea, a recuperação dele de jogo pós jogo, e ele acabou se contundindo fisicamente. Hoje o Tolói acabou se machucando fisicamente, muscularmente, né, na questão do músculo, teve um problema muscular. Ferrarese também. Então esse problema que a gente viu aí em questão da preparação física na primeira passagem do Crespo começa a aparecer agora, né? Então como é que você vê tudo isso, esse trabalho nos últimos 6 jogos aí com essa queda vertiginosa? Repito, 6 jogos, 5 derrotas, 1 gol marcado e 6 gols sofridos. Tem treinador que já começa a chamá-lo de Hernan Cresbeldia. Será que é pra tanto, seu Marcão? Não, acho que não. Bom, vou começar de trás pra frente aí, Limar, em relação ao que você falou primeiro das lesões. Na primeira passagem dele, Limar, ele trouxe um lunático aí, que chamava Alejandro Cohen. Esse cara era o preparador físico dele na época, naquela primeira passagem. E o primeiro acerto do Crespo, na minha opinião, foi ter tirado esse cara da comissão técnica. Esse cara, ele aleijou o elenco do São Paulo. São Paulo, ele nunca teve tanta lesão muscular como na época do Alejandro Cohen aí, que era o preparador físico dele. Posto isso, Limar, as lesões de hoje, se a gente for pegar do Oscar, ficou muito tempo parado por lesão muscular. Você pega aí também o Rafael Tolói, que é outro cara veterano. E isso, Lima, a gente sabe que o jogador, quando ele já tem essa predisposição aí, tem jogador que às vezes jovem já tem muita lesão muscular, por exemplo, como é o caso do Ferreirinha. O Ferreirinha no Grêmio mal jogou por conta de lesões musculares que ele teve lá durante a passagem dele lá. Então, o jogador, quando ele já tem um histórico de lesão, quando jovem, e depois ele já tem uma certa idade, a tendência é esse risco aí aumentar ainda mais. Né, o Tolói, ele ficou muito tempo na Itália, eu não sei qual que é o percentual lá de jogos que ele perdia de temporada por lesão muscular, mas chama atenção o fato de ele ter jogado só 3 partidas com a camisa do São Paulo e já ter uma lesão muscular. Enfim, eu coloco isso muito também na conta da questão da idade. O Oscar, você pega Rafael Tolói, o próprio Lucas, que não é o caso agora, mas eventualmente aí se tiver um desgaste muito grande, você não tem a dúvida nenhuma que a recuperação muscular de um atleta de 30 e lá vai fumaça não é a mesma de um moleque de 20. Isso é uma questão fisiológica. Voltando aí agora a falar do Crespo em si, não das lesões musculares. Lima, quando a gente troca o treinador, coloca um treinador aí que é o Crespo, ele já muda o sistema de jogo do São Paulo, né? Ele abre mão de jogar no 4-2-3-1, que o Zubeldia improvisava um monte de gente fora de posição. O Ferrarese com o Zubeldia era lateral direito, o Luciano com o Zubeldia era meia, o Oscar com o Zubeldia jogava aberto pela esquerda, alternava a função ali com o Ferreirinha, é um absurdo, jogava de segundo volante, etc. Então, ele fazia uma salada e com isso o São Paulo não tinha nenhum padrão de jogo. O Crespo, ele chega ali, Mai, quando a gente fala, mas tem o aspecto anímico da mudança do treinador. Eu discordo. Quando você muda um esquema de jogo, você coloca para jogar num 3-5-2, você fortalece o sistema defensivo do São Paulo, que até então era um problema gigantesco. O São Paulo tinha uma hemorragia defensiva, tomava gol todo jogo. Agora tá tomando também? Tá tomando também, é verdade. Parou de fazer gol? Parou de fazer gol. Só que aí, Lima, eu chamo a atenção para um detalhe. Hoje, por exemplo, e até no jogo contra a LDU, o Crespo, ele abre mão dos 3-5-2 e já muda para um 4-3-3. Então, ele está buscando, dentro das possibilidades do elenco do São Paulo, porque a gente sabe que tem um monte de jogador lesionado, precisa voltar, não tem um elenco completo, ainda tem um monte de jogadores ali desfalcando o São Paulo, mas dentro do que ele tem à disposição, ele está tentando buscar algumas alternativas, né? Como você citou, no jogo contra o Cruzeiro, e ali foi uma crítica que eu fiz, porque ele troca, naquele jogo, especificamente, ele troca os 2 atacantes lá, tira o Ferreirinha e o Luciano, coloca o Tapia e o Dineno. Eu falei, pô, você tá perdendo o jogo.
de 1-0, né? Naquele gol lá do Matheus Pereira de falta, acabou desviando o Alan Franco. Falei, você tá perdendo a porra do jogo de 1-0. Ao invés de você sacar um zagueiro e meter um time aberto, coloca o Luca. Coloca o Luca por um lado, o Ferreirinha por outro. Você entendeu? Coloca o Rigoni de um lado, não sei. Coloca jogadores abertos, tenta buscar o resultado. E foi uma crítica que eu fiz já naquele jogo contra o Cruzeiro. Teve torcedor que falou, aí, já vai começar a queimar o treinador também. Não é questão de queimar, é questão de buscar alternativas. Eu acho que o Crespo, depois desse jogo, ele entendeu. Ele entendeu. Quando o São Paulo precisa propor o jogo, ou tá perdendo, precisa buscar o resultado, você tem que abrir o time. Você pode ter o seu esquema preferido. 3-5-2 é o seu esquema favorito? Ok. Mas dentro de um cenário onde você vê que o time não tá rendendo, ou que você precisa buscar um resultado, você precisa ter alternativas, precisa buscar realmente uma nova maneira de tentar encontrar o gol. E é isso que eu acho que tem que fazer. O Luciano Lima tá jogando mal demais, já não é de hoje. Quando a gente olha o banco de reservas, ainda o Crespo tá preferindo optar pela permanência dele. Mas, cara, mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. O Luciano, se eu não me engano, é a 13ª partida dele que ele não marca gol. E tá jogando ali, próximo da área, que é o forte dele. Tá tendo oportunidades como ele teve contra a LDU, não tá conseguindo finalizar, talvez falte confiança. A gente sabe que o atacante ele vive de gols e quando não acontece, ele realmente fica titubeando, tanto que teve uma bola aqui no segundo tempo, pode ir torcendo pro cara chutar, e ele preparando o chute, esperando, sei lá, talvez alguém se apresentar para ele tocar. Isso significa o quê? A falta de confiança. Ele sabe que ele tá finalizando mal, ele sabe que ele não tá numa boa fase, e isso compromete, né? O único atacante que a gente tem ali, um grande finalizador hoje aí, na minha opinião, é o Luciano. A gente não pode contar com o Rian Francisco, não pode contar com o André Silva, não pode contar com o Caleri, e acaba sobrecarregando aí o Luciano, mesmo em uma fase, o Crespo olhando pro banco de reserva, vendo o Tapia de Nene. Tem com o Dineno e Tapia, né, mano? Dá pra contar com esses caras. Exato, então acho que assim, ainda pelo que o Luciano já mostrou com a camisa do São Paulo, pelo que ele já marcou de gols com a camisa do São Paulo, eu acho que até assim faz sentido o pensamento do Crespo, mas, obviamente, como você já citou, Lima, é a 4ª derrota consecutiva, 2 pelo Campeonato Brasileiro, é um campeonato que a gente viu que tá realmente achatado ali, em termos de pontuação. Você perde um jogo ali, você já cai de posição na tabela, você ganha um jogo, você já pega o elevador novamente. Então, o São Paulo perder 2 jogos, na minha opinião, contra o Santos em crise e contra o Ceará, que pra mim vai brigar ainda pra não cair, cara, realmente aí a gente começa a se preocupar. É o caso de trocar de treinador? Tô com o nosso querido torcedor que veio lá de Guará. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que o Crespo ele mostrou ali um bom trabalho, né, recente ali. Obviamente agora a fase não é boa, principalmente por conta da eliminação aí da Libertadores, mas ele tá mostrando que ele tá tentando um repertório, tá tentando encontrar uma outra alternativa. Por exemplo, vai jogar no 3-5-2? Critiquei isso antes do jogo. Ter Cédric Soares e Enzo Dias jogando no 3-5-2 para mim não faz sentido. Faz muito mais sentido você ter alas, por exemplo, como o Wendel e, por exemplo, como o Mailton, do que o Cédric e o Enzo jogando como ala. Mas vai jogar numa linha de 4 defensores ali com 2 zagueiros só os 2 laterais? Aí faz sentido você ter o Cédric e o Enzo, que são 2 jogadores que para mim tem mais característica defensiva do que propriamente o apoio. Então, 4-3-3, por exemplo. Cédric Soares e Enzo Dias não precisam chegar toda hora na linha de fundo. Você abre o Ferreirinha por um lado, você abre o Lucas pelo outro. Esses jogadores vão participar do lado de campo ali quando a gente fala de atacar. E quando for defender, você tem esses 2 jogadores por trás ali para poder realmente fazer essa retaguarda. Então, eu acho que o Crespo aí tá tentando encontrar uma nova alternativa para que o São Paulo volte a performar bem, Lima.